Olá. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os efeitos de uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente que revogava 3 normas sobre licenciamento para empreendimentos de irrigação e limites de áreas de preservação permanente. Com a decisão, as normas, que são de 2001 e 2002, voltam a valer. A decisão da ministra atendeu a ações apresentadas por 3 partidos, PT, PSB e Rede Sustentabilidade. Para conversar sobre a decisão da ministra, eu recebo a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Senhora, senhor, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Nilton Tato, eu começo pelo senhor. A ministra Rosa Weber atendeu quase integralmente a demanda apresentada pelos partidos. Só não suspendeu uma parte da resolução do CONAMA que regulamenta a queima de resíduos sólidos em fornos de cimento. Eu queria saber qual é a sua expectativa agora em relação ao Pleno do Supremo. Mas eu queria saber a expectativa não somente em relação à decisão do Pleno, mas quando essa decisão possa ser tomada, quando esse tema deva entrar na pauta do Supremo Tribunal Federal. Quero cumprimentar você, Maristela, agradecer pelo convite, cumprimentar a deputada Bia Kicis. Obrigado por estar participando desse debate aqui com a gente, cumprimentar os telespectadores da TV Câmara. Eu primeiro, quero dizer que é acertada a decisão da ministra Rosa Weber, porque essa decisão do CONAMA, isso de 10 anos atrás, de proteger os manguezais, de proteger as restingas, ele tem um embasamento técnico, um embasamento científico da importância que esses espaços têm para a reprodução de várias espécies. Tá? E nós temos poucos manguezais ainda no Brasil. Muitos, inclusive, foram destruídos em função da pressão imobiliária que a gente tem em toda a costa brasileira. E o CONAMA, quando toma uma decisão, até pela composição histórica que ele tinha, quando ele tinha 96 membros, ele toma uma decisão a partir de câmaras técnicas que debatem com profundidade, com base em dados técnicos científicos e avaliando também o interesse geral da sociedade. Tá? Por isso que foi muito ruim, nós também entramos com uma ação na Justiça para rever, entendeu, a própria decisão também do governo Bolsonaro de ter diminuído o número de membros do CONAMA de 96 para 23. Então, a gente tem, então está claro, e isso é de conhecimento da ciência, mas também de todos, a importância de proteger restinga, de proteger os manguezais, por tudo aquilo que a própria Constituição, inclusive, nos obriga a cumprir, que é cuidar do meio ambiente de forma adequada, não só para a nossa geração, como para as gerações futuras. Então, essa decisão vai completamente contrária aos preceitos constitucionais, como propriamente a própria ministra Rosa Weber colocou na sua decisão, e eu tenho a expectativa que o Pleno vai garantir. Nesse sentido, inclusive, como é uma decisão do CONAMA, de um órgão, podemos dizer assim, auxiliar, para implementar a política ambiental brasileira, por parte do governo federal, e que é um espaço de participação, inclusive, da sociedade, mas para assegurar a importância da conservação, tanto das restingas como também dos manguezais e das áreas de preservação permanente em torno de reservatórios artificiais, eu também apresentei, ainda na semana passada, um projeto de lei 5086/2020 para transformar em lei essa resolução do CONAMA, que agora recebe essa ameaça por parte do próprio governo Bolsonaro. Obrigada, deputada. Deputada Bia Kicis, o deputado Nilton Tato traz para a gente a questão de dados técnicos científicos, a importância da oitiva da sociedade. Agora, a ministra Rosa Weber, no despacho dela, ela disse o seguinte, abre aspas, o ímpeto, por vezes legítimo, de simplificar o direito ambiental por meio da desregulamentação não pode ser satisfeito ao preço do retrocesso na proteção do bem jurídico. Fecha aspas.
E ela disse que não é possível simplesmente desregulamentar sem a substituição por uma norma que garanta a devida proteção ambiental. Eu queria ouvir a senhora a respeito disso, a decisão da ministra, sobretudo por a senhora ser uma operadora do direito também. Bom, olá, eu queria começar também cumprimentando você, Maristela, e o deputado Tato. É sempre bom, muito saudável a gente participar desses debates e ouvir todos os lados, né, da questão. Obviamente que eu discordo do posicionamento tanto do deputado Tato quanto da própria ação em si e da decisão da ministra Rosa Weber, embora tenha sido apenas uma liminar que suspendeu, e eu espero que, ao ser submetido ao Pleno do Supremo, que essa decisão seja revertida. O que a gente observa é que os princípios, como vedação do retrocesso, eles são usados, na verdade, para interferir em decisões, em opções políticas. As pessoas têm que entender que houve uma mudança no governo brasileiro. Então, saiu um governo socialista e entrou um governo que é liberal na economia e conservador com relação aos costumes. E o governo Bolsonaro tem sido muito impactado por decisões do judiciário que configuram um verdadeiro ativismo judicial. Eu quero dizer aqui que conversei com o ministro Ricardo Salles, ele me falou a respeito da questão dessa resolução. O CONAMA, ele é um conselho paritário, municípios, estados participam ativamente, todos são ouvidos, essa decisão foi unânime. O ministro Ricardo Salles, ele não participa da votação do conselho, ele que é tão demonizado, como se ele quisesse destruir o meio ambiente, sendo que, na verdade, tudo que é feito e dito em relação ao ministro, aquelas pessoas que o demonizam, é pelo fato de que ele e o governo Bolsonaro fecharam a torneirinha das ONGs e de várias instituições que viviam, sim, de explorar o nosso meio ambiente, com a narrativa de que estariam preservando. Isso ficou muito claro agora com a questão das queimadas, com a questão de organismos internacionais, ONGs, que se locupletavam do nosso bioma, se locupletam da nossa floresta, das nossas matas, dos rios, que não tem o menor interesse na preservação. Fato é que o Brasil é um dos países que mais preserva sua natureza e o governo Bolsonaro tem investido muito nisso. Agora, a diminuição, inclusive, do conselho de 96 para 23 conselheiros, isso significa que não vai se gastar dinheiro público com regalias, com pessoas que, como diz o ministro, e eu assino embaixo, ficavam viajando pelo mundo, ganhando prêmios de sustentabilidade e, na verdade, nada faziam pelo povo brasileiro. Então, o governo brasileiro, o governo do presidente Bolsonaro, ele quer fazer mais com muito menos. E é claro que quem se sente prejudicado nesse ponto que não é o povo, diga-se de passagem, são as pessoas que vivem dessa exploração, elas gritam e elas usam o judiciário, mais especificamente o Supremo Tribunal Federal, como um tapetão, como uma sede de recurso, seja do Pleno, quando a decisão é por lei, seja para se opor a decisões que representam uma nova opção política para o Brasil, que é legitimada pelas urnas, pela eleição do povo brasileiro. Aqui não tem ninguém desmatando, ninguém desrespeitando o bioma, nada. Simplesmente essas normas eram antigas, muito arcaicas, e diga-se de passagem, que o ministro me afiançou, que o governo anterior já tinha tomado a decisão, na época do Michel Temer, se não me engano, já tinha tomado a decisão de alterar essas normas. E vamos lembrar que nós temos um Código Florestal, que é um dos mais festejados do mundo. E todas essas normas que foram revogadas, elas não estavam mais de acordo com o Código Florestal. Obrigada, deputada. Deputado Nilton Tato, a deputada Bia Kicis chamou bastante atenção na fala dela para a questão da mudança sob nova direção, vamos dizer assim, né? A mudança que representou o governo Bolsonaro, a eleição do presidente Bolsonaro em relação a esses aspectos, e que talvez não estejam sendo bem aceitas pelo judiciário, pela sociedade, em alguns segmentos da sociedade.
Agora, especificamente em relação à questão dos manguezais, eu queria trazer mais um aspecto jurídico, é que a ministra Rosa Weber chamou a atenção de que o Brasil é signatário da Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, uma convenção de 1971, ou seja, ainda quando a gente estava sob o governo militar. E aí eu vou trazer mais uma vez aspas da ministra, ela disse o seguinte: pela qual o Estado brasileiro, ou seja, por essa resolução, o Estado brasileiro assumiu o compromisso de proteger áreas de pântano, charco, turfa ou água, naturais ou artificiais, e em especial aquelas que servem de habitat para aves migratórias, fecha aspas. Então, eu queria ouvir em relação a essa questão da mudança no direcionamento, citado pela deputada Bia Kicis, e um contraponto com essa convenção de 1971. Maristela, acho que é muito importante essa pergunta. Primeiro, de dizer que nós temos um governo hoje e nós temos um Estado, e nós temos a Constituição. Tá? E o primeiro a cuidar da Constituição, a zelar da Constituição, deveria ser o presidente da República. Tá? Eu não sou um operador de direito, a deputada Bia Kicis é. Então, ela deveria aqui fazer um discurso, inclusive, de defesa da Constituição. Há muito tempo, o Brasil é signatário dessa Convenção das Áreas Úmidas. Tá? Porque a ciência mostrou que é importante conservar para o futuro da vida no planeta, não só da nossa espécie, para o cuidado do planeta. Tá? Eu sei que o governo de plantão acha que o multilateralismo também é coisa de comunista. Tá? Mas esse governo vai passar. É de plantão, tá? Como está acontecendo agora também lá nos Estados Unidos. Acho que a humanidade avançou muito para proteger da vida e sabe dos riscos da vida do próprio planeta. E é importante, você disse, o Brasil é signatário, ainda foi signatário no período do governo militar no Brasil. Mas aí é uma outra coisa. Nós estamos vivendo um momento de uma geração de militares antipatrióticos, anti-brasileiros, anti-defesa do povo brasileiro, anti-Estado, tá? Que pensa na política de uns que estão agora de plantão no governo. Tá? Então, o que eu queria aqui era discutir conteúdo, a importância da conservação dos manguezais, das áreas de preservação permanente, de entender de uma vez por todas, no mundo inteiro é assim, e aqui eles estão tentando mudar, de que a propriedade privada precisa cumprir a sua função social, a sua função ambiental. Não é porque você é dono de um pedaço de terra ou dono de uma área de restinga, tá, que você pode fazer o que quiser. Não. Você vive em sociedade e, portanto, os bens naturais, os serviços ambientais prestados por uma área de preservação permanente, o cuidado do nascente, o cuidado da água, é de interesse da comunidade, é de interesse da sociedade, é de interesse do povo brasileiro. Então, volto a dizer, tá? Eu torço, espero que os guardiões da Constituição, em última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, entendeu? Segure esta gana de desmonte ambiental que a gente vem assistindo. O desmonte em todo o sistema. Eu fico até triste de um general, vice-presidente da República, por exemplo, assumir o papel, tá, para querer fazer de conta que está fazendo alguma coisa. E os dados científicos, as imagens de satélites provam, entendeu, o desmonte que está acontecendo da política ambiental e com consequências gravíssimas para as outras áreas econômicas, para as outras áreas. Eu preciso ouvir a deputada Bia Kicis antes da gente terminar o programa. Deputada, eu queria saber o que o governo pretende fazer para reverter a decisão da ministra Rosa Weber no pleno do Supremo Tribunal Federal, e há também uma segunda ação que é muito importante relativa ao CONAMA também, que é a DPF 623, né, que foi impetrada à época pela então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que é justamente contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro, mencionado pela senhora, que reduziu o CONAMA de 96 para 23 membros, né?
com as alegações apresentadas pela senhora, de despesa, de toda essa questão das ONGs. Eu queria saber o que o governo pretende fazer para reverter esse resultado na Suprema Corte. Marcela, em primeiro lugar, eu acho assim até interessante ver o deputado Tato elogiar aqui os militares da época lá que foram signatários, né, desse acordo. Então, elogiou os militares lá do passado e atacou os militares de agora. Mas quero dizer o seguinte, todo esse discurso de que esse governo que quer destruir o meio ambiente, isso não passam de falácias e uma narrativa. Eu acho que ninguém acredita nisso, a não ser os próprios petistas mesmo, de pessoal dos partidos de esquerda, porque o Brasil é o país que mais preserva. Nós temos um agronegócio que é fantástico, que o Brasil pode ser o celeiro do mundo e mesmo assim 60% ou mais do terreno brasileiro é de preservação ambiental. E aí a gente ouve um deputado do PT dizer que tem que preservar a questão da água. Nós agora acabamos de aprovar o novo marco de saneamento básico e o PT foi contra, sendo que esse novo marco é que vai levar água e saneamento, esgoto. Mais da metade da população não tinha esgoto e 35% da população não tinha água. E o PT fica agarrado ao seu discurso como se estivesse realmente preocupado com o povo brasileiro, com as pessoas mais pobres, mais miseráveis. E esse mesmo discurso a gente vê agora com relação aos manguezais. Nós vimos que em Fernando de Noronha agora foi liberada a pesca da sardinha, sendo que era preciso, veja, em plena ilha, era preciso importar pescado porque os pescadores lá não podiam exercer a pesca. Então, o governo Bolsonaro, ele faz com responsabilidade, mas sim incentivando aquelas pessoas que querem trabalhar e não ficar dependendo do Estado. Bom, com relação à medida judicial, a AGU com certeza vai tomar conta disso, não cabe a mim, cabe sim, aí está com o ministro Levi, está com a AGU para cuidar de reverter essa decisão e, inclusive, mostrar na questão da ação da Raquel Dodge que esse tipo de mentalidade de que você tem que ter um conselho gigante com pessoas que estão se locupletando do Estado, sem fazer nada realmente útil, porque você não consegue gerir um Estado com um conselho com 90 e tantas pessoas. Um de 25 você pode gerir e mostrar que com menos você pode fazer muito mais, desde que essas 25 ou 23 pessoas que estejam lá trabalhem pelo Brasil. E é isso que se espera dos representantes dos estados, dos municípios, dos representantes da sociedade que hoje fazem parte do Conselho. É preciso enxugar a máquina, é só o PT que não percebe isso. É preciso enxugar a máquina e os conselhos terão que ser enxutos também. Muitíssimo obrigada. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. O tema é um tema complexo, mas a gente tem pouco tempo. Vamos ver se quando o assunto entrar no pleno do Supremo, a gente volta a conversar aqui sobre isso. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigado, Lívia. Um abraço. Eu conversei com a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, sobre a decisão da ministra Rosa Weber, que revogou a resolução do CONAMA, que, entre outros temas, trata de restingas e manguezais. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.